Graça e paz, família Luz. Ah, não, irmãs, pode ser muito melhor. Graça e paz, família Luz. Porque diante de um quadro desse, de sermos transformadas, a essa altura do campeonato você tem que estar com um ânimo novo, com a motivação nova. Amém? Você está pronta para receber mais de Deus? Você entende que nós estamos no caso? Ah, deve ser por isso então. É porque nós estamos no casulo. A fase que nós estamos agora, o transformar, o viver esse processo, né? Porque já passamos a lagarta, amém? Aleluia. E no casulo a gente não tem muitas atitudes, não é verdade? A gente está preso ali dentro e esse momento é um momento onde nós estamos muito a sós com Deus. Onde o Senhor age ali poderosamente. E como age. Amém, irmãs? Eu não sei como, que fase, né, que você está. Talvez tenhamos irmãs aqui, talvez tenhamos mulheres que está justamente, né, no despertar. Está tudo novo na tua vida. Mas glória a Deus pelo processo. Porque a gente, né, tem feito uma analogia, né, desde manhã, quando nós chegamos aqui. Nós temos visto o Senhor agir, o Senhor mover, o Senhor falar. Nós servimos um Deus de detalhes. E tudo que está acontecendo aqui, desde a hora que você colocou a planta dos teus pés, é o Senhor movendo, te permitindo ver, te permitindo ouvir, te permitindo sentir, te permitindo perceber. Para quê? Para trabalhar na tua vida. E nós vamos encerrar este período, esse terceiro bloco, né, do transformar, com uma palavra, né, que, como diz, uma vida transformada. Você percebe que você está no meio do processo? Você percebe essa transformação? O que já aconteceu na tua vida? Não vamos focar simplesmente no dia de hoje. Mas olha para a tua trajetória. Quem era você quando você foi alcançada, quando você foi despertada? E quem é você hoje? Até o presente momento. E é maravilhoso. E a nossa vida é assim. É um processo. Sabemos que existe essa transformação impressionante, extraordinária. Uma lagarta se tornar uma borboleta. Olha que coisa extraordinária. Das mãos do Criador. Um ser, né, que muitas vezes repugnante, porque aquelas que não gostam de lagarta, né, como a bispa Derani compartilhou conosco pela manhã, que tem verdadeira repulsa por lagarta. Um serzinho tão pequeno, mas que causa tanta giriza, né, em alguns. E depois se tornar algo admirável, a ponto de nos deixar de boca aberta. A ponto de dizer, uau! Nós vimos aqui nos vídeos, né, que foram passados, uma lagarta com uma cor, com uma forma, enfim. E ela se tornar algo, né, tão elegante, porque uma borboleta ela é elegante. Aquelas asas, né, que chamam a atenção, empinadas, apontando para o Criador. Né, a gente fazendo tantos estudos, né, e compartilha com uma com outra, né, assim, comentando um pouco das palavras. Diferenças que existem entre a borboleta e a mariposa, porque as duas passam por um processo de metamorfose. Mas uma coisa me chamou a atenção: a posição das asas da borboleta. Você já parou para prestar atenção quando ela pousa, como ela fica? As asas dela ficam bem elegantes, né, para cima, apontando para o seu Criador. Um relacionamento vertical, você e o Senhor. Porque quem fez tudo isso foi Ele, nas nossas vidas, na minha e na sua vida. Eu achei interessante que a mariposa, ela não é tão bonita assim. Ela passa pela transformação, passa. Mas uma das diferenças que existe entre uma mariposa e uma borboleta é que a mariposa permanece com as suas asas abertas na horizontal.
Então, um relacionamento aqui, né, linear. Eu estou ousando em fazer essa analogia, não estou falando que isso é certo, mas é interessante. Muitas vezes nós nos detemos em manter relacionamentos umas com as outras e esquecemos do nosso Criador. Então, independente, sabe, de qualquer coisa, aprenda a ter um relacionamento, e é isso que faz toda a diferença, porque uma vida transformada é uma vida que vai viver uma transformação, sabe pelo quê? Pela contemplação. Sabe, o Espírito Santo, ele está operando em nós hoje, nessa tarde, desde a hora que nós colocamos, né, não só nessa tarde, o dia todo, e vai, né, findar, né, com chave de ouro, com mulheres aqui bem posicionadas para fazer voos, porque se tornarão sim verdadeiras borboletas admiráveis. Amém? Você recebe? Amém. Então o Espírito Santo, ele está operando em nós hoje uma completa transformação, abrindo os nossos olhos, alargando a nossa visão, a nossa percepção, os nossos ouvidos. Sabe, uma transformação é o que nós precisamos. E isso não é fruto do nosso esforço próprio, não é fruto simplesmente de uma disciplina, mas é algo feito pelo Espírito de Deus. A forma como nós somos transformados numa expressão extraordinária. Ou seja, sai do ordinário. Sabe de quê? Da graça do Senhor sobre as nossas vidas. E de acordo com o ensino, né, através dos evangelhos, nós somos transformados simplesmente, sabe como? É pelo meu muito fazer? Não. É simplesmente pelo contemplar, pelo olhar, pelo vislumbrar, né? Por ficarmos perplexos diante da formosura, da beleza do Senhor. A transformação é feita através do contemplar e nada mais. Mas contemplar de quê, bispa? Contemplarmos o Senhor. E para eu contemplar o Senhor, precisa haver uma vida de relacionamento. Sabe, transformação não é um auto-melhoramento. Mudanças de algumas coisas, de posturas, tomadas de decisões, né? Corta isso, corta aquilo. Não é um auto-melhoramento, mas é o resultado de vivermos uma vida na presença. Sabe como diz lá na palavra, 2 Coríntios 3, verso 18. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Então nesse texto, Paulo, sabe o que ele está fazendo? Ele está nos dizendo que nós somos como espelho. A palavra de Deus nos mostra que o nosso espírito foi criado para conter a Deus. Nós somos um recipiente, mas a nossa alma, ela foi feita para refletir a Deus. E eu quero te perguntar, o que você tem refletido? Qual é a imagem que você tem refletido, tem transmitido? Você tem refletido o Senhor? Como espelhos, somos posicionados para refletir, e enquanto refletimos, somos mudados. Sabia que nós somos mudados sem perceber? Sabe por que você não está vendo? Porque você está olhando para Ele. Você não está olhando para você mesma. Você não está olhando para o que está ao seu derredor, mas você está olhando para Ele. E o nosso alvo, o nosso propósito é nós olharmos para Ele, é não tirarmos os olhos dele, porque enquanto estivermos contemplando, enquanto estivermos com os nossos olhares, né, fixos nele, nós estaremos sendo transformados. E essa expressão transformai-vos, transformados, né, ela aparece 3 vezes no Novo Testamento. A palavra transformai-vos. E ela significa, no grego, metamorfos. Então a primeira citação dela é
em Mateus 17, 1, 6, não vou ler porque nós estamos, com o nosso horário adiantado. Mas a primeira citação da palavra metamorfos, ou seja, transformai-vos, é em Mateus 17, 1, 6, que fala a respeito da passagem, onde o Senhor está no monte, aonde Ele leva Pedro, Tiago e João para o alto, e ali Ele foi transfigurado diante deles. Ele mostrou a eles a sua glória. E a palavra transfigurado, ela é traduzida, é uma das traduções da palavra transformação, transformai-vos. Transfigurado. A segunda citação está lá em Romanos, que é o tema da nossa conferência. Rogo-vos, pois, irmãos, que não conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então, o renovar aqui, transformar aqui a sua mente, também é uma das palavras, metamorfos. Transfigurado. Renovai a vossa mente, pelo quê? Pela transformação, renovar a mente pela transformação da palavra. E eu achei interessante, porque quando a gente vai comparar algumas traduções, você vê algumas diferenças que nos chamam a atenção. E uma delas, na NAA, ela fala o seguinte: não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus as transforme. Quem mesmo, queridas? Quem mesmo, queridas? Mas deixem que Deus as transforme. Então, quem vai operar nas nossas vidas não é pelo meu esforço, não é pelo meu entendimento próprio. É certo que precisa haver conhecimento, porque a partir de então, esse conhecimento vai chegar a um ponto que ele vai sim gerar vida na minha vida e vai gerar transformação, ou seja, vai haver revelação. Quando eu tenho revelação da palavra do Senhor na minha vida, isso gera transformação. Isso vai gerar frutos de transformação na minha vida e eu vou ver uma nova vida, um novo padrão com novas atitudes. E a terceira citação, dessa palavra transformai-vos, o metamorfos, é justamente em 2 Coríntios, que é onde nós vamos nos deter. 2 Coríntios 3,18. E todos nós, com o rosto desvendado, ou seja, descoberto, contemplando. Quando a gente para ver o que significa a palavra contemplar, qual é o significado dela na íntegra? Ela fala olhar fixamente, olhar com admiração profunda. Então traz essa palavra destrinchada para o contexto. E todos nós com o nosso rosto descoberto, olhando fixamente com uma admiração profunda, como que por um espelho. Você vai olhar para o Senhor com uma admiração profunda ali, esbabacada. Sabe, de boca aberta. A glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem. Então quer dizer, e é interessante, querido, que no versículo anterior que nós lemos, falando a respeito de Romanos, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então, uma das formas que eu vou ser transformada é renovar a minha mente, é conhecer esta palavra, é me alimentar desta palavra, é absorver esta palavra. Sabe, é jogar fora as coisas velhas, os conceitos velhos, antigos, aquilo que não está de acordo, em conformidade com a palavra de Deus. Nós precisamos nos conformar com aquilo que a palavra nos diz, não com a forma que os padrões mundanos, com a forma que o mundo nos oferece, mas aquilo com que a palavra nos diz. Aí sim eu vou ter transformação de mente. E a segunda forma é o quê? É nós estarmos na presença. E antes de nós discorrermos um pouco mais disso, eu queria citar para você. Não dá tempo de falar, tudo. Estava até falando para a apóstola, falei, a gente vai absorvendo tanta coisa ao preparar a palavra, que dá vontade de falar tudo. Mas a gente não tem tempo. E é tanta riqueza, é tanta, é um manjar, é verdadeiro banquete.
Sabe, você sai alimentado, renovado, fortalecido na palavra. Sabe, tem tantas coisas que nós precisamos. Sabe por que muitas vezes vivemos uma vida distante daquilo que Deus tem para nós? Porque nos falta conhecimento. Não é só palavra logos, não, é palavra viva, palavra revelada, sabe? Então, nós precisamos da palavra nas nossas vidas. E isso é estar na presença. Então, queridos, quando eu falo de transformação, existem 4 coisas que eu quero dizer para você que não é uma transformação. Não é mera mudança exterior, primeiro ponto. Transformação não é mera mudança exterior, mas ela é metabólica. A pastora Raquel estava falando agora há pouco, né? O quanto ela é apaixonada pelo funcionamento da máquina humana. E eu não sou diferente dela, porque nós compartilhamos da mesma profissão. Como ela é enfermeira, eu também sou. E uma das matérias que mais assim, me chama a atenção é a fisiologia. E a gente vê a perfeição de Deus nisso. E quando falamos de mudança externa, que não é transformação, por quê? Porque tudo que é externo, queridos, tem data de validade. A gente até pode passar por uma disciplina, a gente até pode se esforçar, mas chega uma hora que a gente vai cansar, a gente vai escorregar, sabe? A gente vai deixar de fazer. E quando eu falo para você que não é uma mudança externa, mas é uma mudança metabólica, eu falo o quê? Eu falo de metabolismo. Quando você come alguma coisa, aquilo precisa ser digerido. Para quê? Para que você absorva todos os nutrientes contidos naquele alimento. Seja os carboidratos, seja as proteínas, seja os sais minerais, sejam vitaminas, sejam o que for. Aquilo ali precisa ser digerido. E a partir do momento que ele é digerido, o seu organismo absorve. Uma vez que o seu organismo absorve, ele vai usar nas determinadas áreas necessárias. E se tiver em excesso, algumas coisas são jogadas fora. Mas se você começar a ingerir carboidrato demais, vai acumular aí depósitos de gordura, ou seja, está engordando. Então, se eu quero viver algo verdadeiramente, eu preciso me alimentar corretamente. Não é ter mudança. Agora eu escolho viver, não, como se diz? Mudança de vestimentas. Eu estou falando disso, sabe por quê? Porque foi uma das coisas que quando eu me converti, foi algo que Deus falou profundamente na minha vida. Eu tive um impacto muito grande na minha conversão, novo nascimento. E aquilo gerou escolhas, me fez fazer escolhas que refletiam no meu comportamento. Só que a mudança de atitude por si só, ela não quer dizer transformação. O que vai me fazer essas escolhas, optar por determinadas coisas, é uma vida na presença do Senhor. Sabe por quê? Porque eu quero agradar a Ele em primeiro lugar. Porque eu quero testemunhar o nome dEle. Porque eu entendo que eu carrego por onde eu for, aonde eu passar. Eu serei mulher de Deus onde eu estiver, aonde eu pisar a planta do meu pé. Por isso eu preciso me alimentar, sabe? Por isso eu preciso comer desta palavra. O homem, ele caiu como? Comendo o fruto do conhecimento do bem e do mal. Ele ingeriu aquilo que ele não deveria ingerir. E enquanto nós estivermos nos enchendo de besteiras, vamos dizer assim, né? Aquilo que não nos edifica como mulheres de Deus, como mulheres que realmente têm uma vida na presença do Senhor, isso não vai ser metabolizado. Então, alimente-se do pão da vida, alimente-se do Senhor. Nós somos aquilo que colocamos dentro de nós, nós somos aquilo que nós comemos. O que você tem se alimentado? Do que você tem se alimentado? O que tem sido prioridade na tua vida? O que você tem gastado tempo? O que você tem feito? Alimente-se dele. Quem dele se alimenta, por ele viverá, disse o Senhor. É ou não é? Então nós precisamos nos alimentar dele, não colocar uma data de validade para o nosso comportamento, para a nossa postura. Quando eu escolho viver uma vida na presença do Senhor, inevitavelmente nós vamos viver uma vida de transformação, sem peso,
sem ser fardo, sem ser obrigação, mas vai ser algo prazeroso, porque o seu intuito, o seu querer, a sua vontade é agradar o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. É ser conhecida como uma mulher de Deus por onde você passar, amém? Sabe, a segunda coisa, que não é transformação, não é uma mudança de comportamento, mas é uma mudança de natureza. Quando nós nos convertemos, quando nós o aceitamos, quando temos, o despertamento que hoje foi ministrado aqui de manhã, que nós, o recebemos na nossa vida como nosso Senhor e nosso Salvador, já acontece um milagre, ele já começa, algo extraordinário, porque eu tinha antes uma natureza pecaminosa. Eu não tinha, acesso ao Pai. O pecado me separava. Nós já nascemos assim, com essa natureza pecaminosa. Mas a partir do momento que nós nos tornamos filhos, a nossa natureza é mudada. Então só vai ter transformação de vida quem tiver mudança de natureza. A natureza de Cristo na tua vida. A natureza do Senhor na tua vida. Nós precisamos, desejar, mostrar para as pessoas, escuta, muitas vezes nós cobramos, como discipuladores, como pastores, como mentores. Nós muitas vezes tentamos vencer problemas, ajudar as pessoas a vencer problemas. Mas espera aí, vamos lá na raiz, vamos ler no início de tudo. O que está faltando? Tudo se resume em nos relacionarmos com Ele. Quer resolver um problema no casamento? Como é que está a sua vida com Deus? Quer resolver um problema com os teus filhos? Como é que está a sua vida com Deus? Lembra do tapetinho que acabamos de ouvir aqui? Seja qual for a situação que você está vivendo, como é que está a sua vida com Deus? Porque a partir do momento que eu tenho relacionamento com Ele, que eu o ouço, que eu o sinto, que eu vejo, que eu conheço a sua palavra, as suas escrituras, não tem como uma pessoa não ser transformada. Com certeza a vida dela vai ser mudada, vai ser, um virar de páginas. E nós precisamos sim desejar, Senhor, remove da minha vida a missionária, missionária Diane, falando aqui, que dentro do casulo, aquela lagarta, ela sofre uma verdadeira digestão. Olha que coisa interessante. Toda a velha estrutura ali, ela é corroída, ela é dissolvida, ela vira uma gelatina, e só é preservado ali discos imaginais. E a partir daqueles discos vão ser desenvolvidas ali a estrutura de uma borboleta que está no processo de formação, de maturação, para passar para a sua fase adulta. É verdadeiramente uma mudança de natureza. E nós precisamos sim, verdadeiramente, ter a nossa natureza transformada diante da presença do Senhor, porque é só Ele quem faz isso. O homem não muda ninguém, a transformação não é a repressão de uma vida pecaminosa. Não adianta eu querer ficar lá, mascarando, disfarçando quem eu sou. Eu preciso querer expressar Cristo aonde eu estiver. É pegar de fato a sua agitação, o seu nervosismo, uma mulher sanguínea, nervosa, brigona, explosiva. Você não tem que reprimir isso e fazer de conta que você não é assim. Mas você tem que falar: Senhor, opera em mim. Trabalha na minha vida. Traz à tona aquilo que precisa ser jogado fora, aquilo que precisa ser mudado. Me mostra. Se tem que digerir essa velha estrutura, eu me disponho, Senhor. Irmãs, eu vou te contar uma coisa, não é fácil não. Dói. É renúncia, é abrir mão, é se dispor, é se dispor e é também se expor. Mas é necessário, para quê? Para que
tudo seja mudado, para que tudo seja transformado, para que você se torne de fato, sabe, essa lagarta que virou uma borboleta e vai fazer grandes voos para a glória do Senhor e vai viver todo o bom propósito que Ele tem para a tua vida. Então nós precisamos sim pedir: Senhor, eu quero expressar o Senhor. É no meu agir, é no meu falar, é no meu pensar, é no meu expressar, nas intenções do meu coração, que muitas vezes, muitos não conhecem, mas o Senhor conhece. E mesmo que outros não vejam, Senhor, eu me envergonho diante do Senhor dos meus pensamentos, das minhas intenções, dos meus desejos. Sabe, seja transparente na presença dEle, não oculte nada. Eu sei que nós não podemos ocultar nada, mas quando o Senhor, vê você como filha, abrindo para Ele aquilo que só você e Ele sabe, ela quer mudar de vida. Ela quer mudar de vida e nós precisamos disso. Sabe, então, não reprima pecados, pelo contrário. Peça ajuda. Vá atrás daquelas que podem falar na tua vida, te tomar pela mão, te ajudar, te conduzir, orar com você, chorar com você, te instruir, ser um instrumento de bênção na tua vida. Por quê? Porque esta irmã, esta líder, esta pastora, esta discipuladora está sendo um instrumento de Deus na tua vida, e ela também poderá falar, pelo Senhor na tua vida, sendo boca do Senhor na tua vida. Existem coisas que não conseguimos sozinhos e nem podemos ficar sozinhos. Por isso o Senhor levanta mulheres abençoadas para andarmos conosco, sabe aquela... Põe aqui no teu braço. Lá no Ceará a gente fala em cangá. A gente fala, eu falei agora como se eu fosse de lá, Mas eu sou, de coração eu sou. Quantos anos ali? Praticamente 18 anos. Ali naquela terra. Quem está encangado aí com você? Quem é que passou, sabe, o braço aí do teu lado para andar com você, para te dar apoio, para somar com você? Porque sabe da sua fragilidade. E nós não estamos aqui para apontar o erro de ninguém, até porque naquilo que você é falho eu não sou. Mas existem coisas que eu sou falho e você não é. Então nós não devemos acusar nem condenar ninguém. O que nós precisamos olhar é o desejo, é a fome no coração, sabe, de realmente sermos mudadas, transformadas. Senhor, eu não estou conseguindo, me ajuda. Senhor, me ajuda. Senhor, coloca alguém no meu caminho. Senhor, usa meus irmãos para me ajudar, para me fortalecer. O que eu tenho que fazer? E nós vamos sim caminhar juntos, mas não oculte pecados. Queira expressar Cristo Jesus no seu dia a dia, nas suas palavras, no seu testemunho, naquilo que você posta. Como as meninas falaram bem aqui hoje de manhã, nas suas curtidas, porque até quando você curte algum conteúdo, aquilo fala a seu respeito. Então realmente nós precisamos querer viver algo diferente, sabe, ir além. Bispo, mas sabe o que acontece? Já tem tantos anos de crente e não me vejo assim, minha irmã. Pede para o Senhor para tirar as lentes que estão embaçadas. Porque nós sempre podemos melhorar. Nós sempre podemos ir além. Nós sempre podemos aprender mais umas com as outras. Meu Deus! Sabe, quando a gente está umas com as outras, é um aprendizado. A gente, sabe, muitas vezes falamos a mesma coisa, com palavras diferentes, com exemplos diferentes, e isso é muita riqueza. Então nós precisamos sim ter sempre um coração desejoso de aprender, de abrir mão, de ser ensinável. Não importa quanto conhecimento você tem, de repente Deus vai usar aquela irmãzinha nova convertida ali, para trazer ao seu coração, aquecer o seu coração de coisas que você até já tinha se esfriado. Porque está faltando presença. Porque está faltando relacionamento. E o nosso desafio é esse: nos relacionarmos, contemplarmos o Senhor, para que nós sejamos transformadas de glória em glória. Sabe, dia após dia, dia após dia, a nossa jornada aqui na terra não acabou. Se tivesse acabado, não estaríamos mais aqui. Mas enquanto vida tivermos aqui nesta terra, em nome de Jesus, nós vamos sim sermos aperfeiçoadas todos os dias, sabe, entronizando o Senhor, e sabe, tendo relacionamento, vivendo uma vida de intimidade.
de conhecer o Senhor de perto, não só de ouvir falar. Como é bom, como é tremendo, como é maravilhoso falar daquilo que vivemos, daquilo que presenciamos. Sabe, isso nos dá autoridade. Falar da experiência dos outros é uma coisa, falar daquilo que ouvimos é uma coisa, mas quando nós vivemos, minha irmã, você vai estremecer o inferno. Porque você tem testemunho, você tem prática, sabe? Você tem ali vida, intimidade com o Senhor. E é isso que nós precisamos ter, prática. Chega de ficar aprendendo com experiências dos outros. Não é errado de forma nenhuma. Mas cadê o teu testemunho? Cadê a tua vitória? Nas áreas que você tinha dificuldade. E você vai vencer na presença do Senhor. Sabe, chegou a hora de você contar aquilo que você vivenciou, aquilo que você venceu, aquilo que Deus te deu como experiência, ir além. Quantas aqui querem ir além? A verdadeira transformação não é uma obra humana. Não é uma obra humana. Tudo aquilo que acontece nas nossas vidas, o agir do Senhor nos nossos corações, o convencer dEle, o abrir dos nossos olhos, não é obra humana. Deus usa as pessoas, mas não são as pessoas. É Ele, é o Espírito de Deus falando com você. Não é obra humana, mas é a ação do Espírito de Deus, da palavra de Deus operando em nós. A verdadeira transformação não pode ser obra das mãos de um homem, algo que nós mesmos fazemos no nosso esforço próprio. Se fosse assim, a glória seria do homem, né? Glória a Deus pelos pastores que temos, glória a Deus pelos líderes que temos, glória a Deus pelos discipuladores que temos. Mas o homem por si só não muda ninguém. Um homem não pode mudar um outro homem. Uma esposa não vai mudar o seu marido. Uma mãe não vai mudar os teus filhos. Os discipuladores não mudam os seus discípulos. Sabe o que vai mudar? O Senhor agindo através das nossas vidas, na sua vida, na vida daquele que precisa. Amém? Então nós precisamos ter cuidado. Porque depois que eu comecei a andar com fulano de tal, nossa, minha vida mudou completamente. Ou o contrário, né? Poxa vida, depois que eu mudei de discipulado, nossa, agora nada acontece, minha vida está emperrada. Aonde que estão os teus olhos? Os nossos olhos têm que estar no Senhor. O homem, ele pode errar sim. E nós não temos que ficar com essa comparação. Isso mata, isso destrói. Nós precisamos ter os nossos olhos no Senhor. E Deus vai nos usar, a cada um, da forma que for necessária. Seja para falar, seja para orar, seja para advertir, seja para trazer uma palavra. Sabe, o Senhor vai nos usar um na vida do outro. Amém? Sabe, então, para de ficar pondo defeito. Ao invés de pôr defeito, vá para a presença. Busque o Senhor. Sabe, a transformação pelo Evangelho é uma obra divina que exige a nossa cooperação. O Senhor quer fazer? Sempre, queridos. Sempre o Senhor quer fazer nas nossas vidas. Ele espera de nós uma disposição. Muitos têm disponibilidade, porém não têm disposição. E por não ter disposição, não estão cooperando com o agir do Senhor. Nós precisamos cooperar com o nosso Senhor. Como, bispa? Nos alimentando corretamente. Falta palavra na tua vida. Falta palavra. Muitas vezes o povo perece por quê? Porque falta conhecimento. Se eu não me separar para ler esta palavra, como é que eu vou ter revelação daquilo que eu nem conheço? Então precisa haver sim, eu preciso me alimentar dele.
Eu preciso me encher dele. É esse tipo de cooperação que nós precisamos, dar ao Senhor, para que ele haja nas nossas vidas. Alimente-se dele, encha-se da presença do Espírito. Renove a sua mente. Como? Com a palavra do Senhor. É o que nós temos dito aqui, contemplando constantemente. Se não fizermos tais coisas, o Senhor fica sem espaço para operar em nós. Ele até quer fazer, ele até fala, mas nós não ouvimos. Sabe por quê? Porque estamos distraídos, porque estamos investindo em outras coisas, porque estamos ocupando o nosso tempo, gastando, investindo o nosso melhor com coisas vãs, com coisas supérfluas. Nós precisamos sim cooperar com o nosso Senhor, para que todas essas coisas, para que tudo isso que eu falei, possa de fato agir na minha vida. Eu preciso me alimentar dele. Por quê? Para que isso seja metabolizado. Quando uma pessoa está adoecida, existe diferença, é lógico, de passar uma medicação tópica do que você ingerir uma medicação. Quando eu estou ingerindo, quando eu estou tomando, bebendo uma medicação, aquela droga vai ser metabolizada de uma forma sistêmica, ou seja, no meu corpo inteiro. Quando eu passo algo no meu corpo, na minha pele, vamos supor um gelol da vida lá numa contusão, vai ser bom? Vai ser bom, mas não é comparado a uma medicação que eu tomo. Se eu me alimento do Senhor, isso vai ser metabolizado. Isso vai se tornar parte de mim. É instantâneo quando a gente, a absorção das células sanguíneas. Quando alguém, chega para fazer uma transfusão de sangue, pálido, totalmente empalecido, fraco, desanimado, cansado, porque essas são as características de quem precisa fazer uma transfusão sanguínea. E ele toma lá suas 2 bolsas, toma lá suas 3 bolsas. Sabe como que ele sai de lá? Rosado, sorrindo. Ele anda com mais disposição, sabe por quê? Porque aquilo entrou, penetrou dentro do seu organismo. Alimente-se do Senhor, minha irmã. Coma desta palavra, metabolize a palavra de Deus dentro do seu ser. Isso vai se tornar parte de você. Não é algo externo simplesmente, mas que isso entre dentro de você e gere vida e faça parte, das suas entranhas. Encha-se do Espírito de Deus, renove a tua mente, gaste tempo contemplando, admirando profundamente, desejando viver tudo aquilo que o Senhor tem para você. Se você não desejar, quem vai desejar para você? Você tem uma promessa, você tem uma palavra. Um dia o Senhor te chamou, um dia o Senhor te despertou. E tem muitas mulheres que estão fixas na fase do despertar. É mesmo, Nossa, que tremendo, foi tão bom naquela época. Nossa, que saudade. Para do saudosismo, volte-se para a presença. Venha para perto dele, venha para junto dele. O processo só está no início. Você está na fase do despertar. Deus tem muito mais. Tem gente que está no transformar, não quer sair do casulo. Não, me deixa quieta aqui, bispa. Vou dar um tempo, não quero mexer com esse negócio de gente, não quero negócio ministério, está muita dor de cabeça. Vou ficar no meu casulo. Peraí, vou decorar. Vai ser a minha cara, do meu jeito. Misericórdia. Até quando que você vai ficar presa? Casulo é um tempo. Sabe quanto tempo, mais ou menos? No máximo estourando 30 dias, dependendo da espécie. Mas na maioria das coisas que eu li, falou de 2 semanas. Lembra do povo no deserto? Quanto tempo que era para eles caminharem? E eles ficaram 40 anos perambulando no deserto, nessa fase de casulo. O casulo é para transformar, é para você chegar a um local, a um determinado ponto, é para se tornar uma borboleta, é para sair desse casulo e para fazer voos e voos altos, e você está aí lambendo ferida. Nós ouvimos tantas coisas preciosas no dia de hoje. Chega, põe um ponto final nisso. Fala: Senhor, eu não aceito mais, eu quero sair desse casulo, eu vou sair desse casulo. Produza em mim o que precisa ser produzido, faça em mim aquilo que precisa ser feito. Eis-me aqui, eu me disponho a
Senhor tem para minha vida. Você acha que é fácil ficar no casulo? É apertado, não tem movimento. A transformação está acontecendo. É até difícil, né, da gente falar, porque lagarta, ela rasteja. Ela está aqui no nível terreno. Enquanto que a lagarta está no chão. Oh, Deus! Muitas falam assim, ó: Deus está me dando visão de águia. Águia não fica no chão. Lagarta, sim, ela rasteja. Sabe o que Deus faz? Deus fala para você: sai dos lugares baixos e vai para os lugares altos, porque eu quero te dar uma nova visão. Eu falei aqui de águia, tá certo? Pensa, mas a nossa conferência não é de águia. A nossa conferência é de borboleta. E borboleta faz o quê, minha irmã? Ela voa, ela não rasteja. Depois que ela sai da fase da lagarta, ela passa por esse processo do casulo, aonde ela é transformada, aonde estruturas velhas são deixadas para trás. Aliás, não é deixado para trás, me expressei errado. Ela é destruída. Você tem noção do poder de um ácido clorídrico, que é o ácido que existe dentro do estômago? Ele queima, ele dissolve tudo. Então essas estruturas antigas foram destruídas. Para quê? Para que sejam formadas novas estruturas. Aquele bichinho gosmento, repugnante, que rastejava, vai se tornar uma borboleta. Nada igual, nada parecido, nada imaginável. Você não tem noção daquilo que Deus tem para a tua vida. Nada imaginável, nada imaginável. Está na hora de você querer desejar. Eu não posso desejar por você. Você tem que ser aquela que é a primeira interessada. Tanta gente fica procurando profetas. Ora por mim, tudo bem, mas desde que a palavra que for traga a você seja algo que já está sendo confirmado no teu coração, porque o próprio Deus já falou no teu coração, na tua vida. Aleluia. Não fique esperando por terceiros. Você é que tem que fazer, e é o seu tempo. Nós estamos aqui, sabe para quê? Para sermos impulsionadas mesmo. Senhor, acelera esse processo. Se eu estou atrasada no processo, Senhor, eu te permito, acelera o meu processo. Filha, mas vai doer. Não tem problema, Senhor. Eu já perdi tempo demais. Eu quero viver daquilo que tu tens para minha vida. Chega, chega, chega. Eu me levanto, eu me posiciono. Se eu tenho que me tornar uma borboleta, eu vou tornar uma borboleta, porque o processo da minha vida não vai parar. Há uma transformação. Você precisa viver a transformação. Só que tem muitas aqui que não é borboleta e que não é mais lagarta. Estão inertes, estão paradas. Deus não te criou para viver dentro de um casulo. Você começou sim como uma lagarta. Aliás, tudo tem um começo na vida. Mas você não tem que terminar os seus dias como lagarta. Se o Senhor tem para a tua vida se tornar uma borboleta, assim será na tua vida, em nome de Jesus. Mas naquilo que depender de você, se levante, se posicione. Sabe por quê? A verdadeira transformação são dois tópicos. A verdadeira transformação, ela fala de quê? De termos o nosso rosto desvendado. O véu aqui ser retirado dos nossos rostos. O nosso rosto tem que estar descoberto. Paulo começa dizendo: todos nós com o rosto desvendado. Quer viver transformação, minha querida? Tira o véu do teu rosto. Tira o véu do teu rosto. A palavra fala lá em 2 Coríntios 3,16: quando porém alguém se converte ao Senhor, o véu é tirado. Está na hora de nós tirarmos o véu da nossa face, o véu do nosso rosto. Só há transformação para quem tirou o véu. Se o seu véu foi colocado sobre o espelho, nada vai refletir.
precisamos sim refletir a glória do Senhor em nós. Tem vida aí? Tem vida aí? Então vai refletir a glória do Senhor. Você é uma mulher de Deus que tem uma identidade. Você sabe quem você é. Filha do Deus Todo-Poderoso, filha do Deus Altíssimo. Uma mulher abençoada, uma mulher vitoriosa, uma mulher bem posicionada, uma mulher que vai viver uma nova realidade. É isso que o Senhor precisa. Mulheres bem posicionadas. Por quê? Porque foi para esse tempo que o Senhor te criou, te levantou e hoje está mexendo com as tuas estruturas. Não é tempo mais de permanecer no casulo. Nós vamos fazer grandes voos para a glória do Senhor. Amém? Oh, aleluia. Termos os nossos rostos descobertos. Sabe o que significava o véu aqui? Significava a lei. Significava a lei. E a lei é tentar merecer o favor de Deus. Estar debaixo da lei é aquilo: eu mereço, eu não mereço. Não tem a ver com a gente, tem a ver com Ele. Em outras palavras, a bênção é de acordo com o esforço. Quem está debaixo da lei quer dizer o quê? Que está debaixo do esforço, do seu próprio merecimento. Todos os que vivem na base do merecimento ainda estão vivendo na lei. Remova a lei da tua vida. Nós estamos aqui por causa da graça do Senhor. Essa transformação é feita por causa da graça do Senhor. Quem vive pela lei acha que tudo está nas mãos dele, depende dele e pelo que ele faz, e não é assim. O Espírito de Deus não age dessa forma. Sim, nós precisamos fazer uma escolha hoje. Você quer ficar se escondendo? Moisés, ele colocava o véu sobre o seu rosto. Para quê? Para que o povo de Israel não percebesse que a glória estava se desvanecendo, que a glória estava desaparecendo. Tire o véu do teu rosto. Vá para a presença, sabe? Contemple o Senhor, porque à medida que tem contemplação, vai haver transformação. Outra coisa para nós encerrarmos: precisamos olhar unicamente para o Senhor. Primeira coisa, tirar o véu. Segunda coisa, precisamos olhar unicamente para o Senhor. O espelho, ele precisa estar voltado na direção do seu rosto para que possa refletir. E isso é o mesmo princípio que se aplica ao Senhor. Podemos ter o véu retirado, mas isso não adiantará coisa alguma se o espelho estiver focalizado em outra direção. Precisamos olhar unicamente para o Senhor. Não tire os seus olhos dele. Foque os seus olhos nele. Nem para a direita, nem para a esquerda, mas nele. Para de olhar, para de se comparar com as irmãs, com o pregador A, com o pregador B. Deus vai te usar do seu jeito, mas tenha os seus olhos nele. Podemos até nos inspirar com outras irmãs, nos alegrar com a alegria dela, com o crescimento dela. Muitas pessoas são inspirações para nós, mas a sua maior inspiração tem que ser o Senhor. Então, deixe que olhe para Ele. Olhe para Ele. Para sermos transformados, precisamos contemplar, olhar fixamente, admirar profundamente, para que nós possamos viver a transformação. Contemplar, porém, é muito mais que simplesmente olhar para algo. É ter uma atitude semelhante àquele que fica extasiado diante de uma paisagem. Ele fica deslumbrado e gostaria que mais pessoas pudessem ver o que ele está contemplando. Contemple o Senhor. Não olhe para o Senhor de forma indiferente. Só estamos aqui porque um dia Ele nos amou primeiro. Contemplar. Você o contempla quando você o adora intensamente. Oh, Espírito de Deus, que haja aqui em nosso meio, Senhor, verdadeiras adoradoras que te adorem
contemplando. Quando você ouve a ministração da palavra de Deus, que é viva e que é eficaz, os teus olhos estão sendo abertos, você está contemplando. E semana após semana, quando somos levados pela palavra, todo pecado é removido, porque ele é confessado. Oh, aleluia! Não há rugas, não há sujeira, suas vestes são mudadas, transformadas. A morte não vai mais fazer parte da tua vida. Nós vamos nos tornando semelhantes à glória de Cristo. Nós precisamos contemplar apenas o Senhor. Retira o véu do teu rosto. Retira o véu. Contemple a face dele e tão somente ele. Muitas vezes as pessoas querem que nós passemos a olhar para nós mesmos. Isso é uma estratégia do inimigo. Porque quando passamos a olhar para nós mesmos, ficamos muito cheios de si. E isso não vai gerar nada, a não ser morte mesmo. Nós precisamos sim nos posicionarmos como mulheres que querem viver uma vida nova em Cristo Jesus, debaixo dessa unção profética. Senhor, estamos aqui porque queremos mais de Ti. Transforma-me. Continua, Senhor, movendo, continua falando, continua fazendo. O que tem que ser digerido que ainda não foi, o Senhor tem liberdade de mover e fazer. Eu queria que você ficasse de pé. E eu quero encerrar agora falando a respeito de uma mulher. Não podia deixar de falar dela, porque Deus ministrou muito ao meu coração a respeito dessa mulher, que a partir do momento que ela teve um encontro com Cristo, a sua vida foi impactada. E por causa desse impacto que ela viveu, e por causa da exposição que ela teve, por contemplar o Senhor e querer andar com Ele por onde Ele via, ela ia. Ela abençoava o seu ministério. Essa mulher era Maria Madalena. Essa mulher, ela teve uma vida transformada. Essa mulher, ela viveu uma vida de devoção ao Senhor, uma vida dedicada a servir a Jesus. Ela foi uma seguidora leal, ela foi uma seguidora fiel do Senhor. Mas antes de ser leal, antes de ser fiel a Jesus, ela foi liberta. Ela foi liberta de todas as amarras, de 7 espíritos malignos. Tudo que a aprisionava, eu quero te dizer, o que ainda te aprisiona?
pecados pra lhe oferecer, mas mesmo assim me amou, mas mesmo assim me amou. Com uma frase atire a pedra, quem nunca pecou, ele me perdoou, ele me perdoou. Sua irresistível graça me alcançou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Ele me amou primeiro, ele me perdoou, ele me perdoou. Eu só tinha os meus pecados pra lhe oferecer, mas mesmo assim me amou, mas mesmo assim me amou. Com uma frase atire a pedra, quem nunca pecou, ele me perdoou, ele me perdoou. Sua irresistível graça me alcançou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Oh, tu és tudo, Jesus. Tu és tudo, tu és tudo. Eu não te troco por nada, não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim, hoje é sua morada. A minha alma buscava e nada me completava. A tua presença é o que faltava em mim. Minha vida foi transformada. Eu não te troco por nada, não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim, hoje é sua morada. A minha alma buscava e nada me completava. A tua presença é o que faltava em mim. Minha vida foi transformada. Oh, minha vida foi transformada. Pega suas mãos, ele, diga: eu só tinha os meus pecados pra lhe oferecer, mas mesmo